Obrigado a todos, muito obrigado a todos que acompanharam aqui o espetáculo, essa apresentação ao vivo do espetáculo Só, que nós estamos acabando de preparar aqui, acabando de encerrar, e nós vamos ter agora um bate-papo com uma pessoa que é muito, muito importante para o Grupo Sobrevento e que ajudou a criar este espetáculo e tantos outros, não só com os figurinos geniais que ele trouxe, mas como trata-se de um processo colaborativo, também com cenários, com soluções, com cenas, com a cena final de um espetáculo, porque o João Pimenta, que é o figurinista desse espetáculo, ele é um membro deste grupo, ele é um parceiro, ele é um criador, e a criação não pode ser feita sozinho. Então, o João, ele deu muitas soluções. Ele, de figurinista, passou a cenógrafo, a aderecista, a diretor. Ele interferiu na criação de todos os espetáculos de que participou, não só dentro de uma tarefa, mas dentro de todo o processo de criação. Nós estamos aqui convidando também a Simone Mina, que é uma especialista em figurino, professora, e que vai nos ajudar também a tocar este papo e conduzir este debate, este bate-papo. O bate-papo vai estar aberto às perguntas. No princípio, a gente vai abrir as perguntas pelo chat, né? E depois a gente dá voz a todo mundo para que vocês possam falar e perguntar diretamente. Então, eu convido então a Simone e o João então a abrir os seus microfones. Oi, Luiz. Olá, João. Tá Tudo me bem? ouvindo? Estou te Tudo ouvindo. ótimo. É um privilégio, um prazer enorme e um privilégio gigantesco ter você aqui, João. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Simone, por ajudar a conduzir esse bate-papo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado a todos os espectadores também que nos acompanharam e que estão aqui para esse debate. E é um privilégio mesmo ter vocês aqui, e você, Simone, e você, João, conosco. João, boa noite. Muito bem. Tudo bem, Simone? Tudo bem? Que grata surpresa esse convite. Ai, Agradeço. fiquei muito feliz de você ter vindo. Obrigado. Também. Adorei ver o espetáculo. Prazer. Obrigada. Legal. Gente, ainda não posso tirar a máscara porque ainda tem muita gente aqui no espaço, mas a gente está muito feliz aqui de estar podendo apresentar o espetáculo dessa maneira, né? Mas pelo menos a gente está fazendo. E uma honra ter o João, uma pessoa tão, tão especial para nós, que a primeira vez que a gente conheceu o João, a gente dizia, nossa, o teatro já nos presenteou tanto, já nos deu tantas coisas na vida, que a gente não podia querer mais. E de repente apareceu o João na nossa vida, com toda a humildade, com toda a delicadeza, com toda a genialidade, e a gente deve mais isso ao teatro. Estamos muito, muito contentes de tê-lo aqui. Sueli também está aí, né, Su? Muito bem. Então, agora a gente vai falar, né, o Sobrevento tem esse processo, que ele é um processo colaborativo. Parece uma palavra, se bem como uma palavra muito usada, mas o Sobrevento é mesmo um grupo mesmo. Todo mundo mete a mão no processo de criação e a gente precisa disso. Precisa para estar vivo. Precisa porque a gente já tem 35 anos de carreira e se a gente ficasse fechado na gente, a gente simplesmente morreria. E é muito importante a gente ter pessoas no processo que plantem também nesta horta, que também coloquem na
caminho e que conseguem estar presentes nas criações do sobrevento. Maurício, eu queria que você desse uma palavrinha e puxasse aí a Simone, para a gente ter a Simone conduzindo o encontro. Vou passar aqui para você, Maurício. Muito bem. Obrigado, Simone. Boa noite. Boa noite, João. Muito obrigado a vocês por estarem conosco aqui, por terem topado esse desafio, que é entender como foi o processo de criação dos figurinos deste espetáculo. Eu acho que também eu acho que interessa ao público saber como é o processo de criação de vocês, né? Como é que vocês criam seus figurinos, qual é a diferença também entre criar uma roupa para um desfile. Eu sei que o João também trabalha com a moda, e a Simone também, vocês trabalham com moda. Qual é a diferença disso para criar uma roupa para o teatro? Eu acho que são várias questões que a gente pode abordar. Mas, para isso, a gente convidou a Simone também, que entende muito mais do que eu, do que a gente aqui, e que está aí nesse pé de igualdade com o João e com os figurinistas que possam estar aqui presentes. Então, Simone, por gentileza, pode começar as suas provocações aí. Maravilha. Bom, eu gostaria primeiro de boa noite a todos, agradecer imensamente esse convite, né, de um grupo que pensar, né, um grupo que tem 35 anos de estrada, né, e de relação colaborativa, né, que se dá no dia a dia do teatro. Hoje em dia é muito mais do que casamentos, né? É um grande bodas, né, para vocês, é um grande casamento que vocês têm. Isso é principalmente nesse momento de uma pandemia, né, de uma crise sem precedentes. Acho que a gente tem que olhar para isso e já parabenizar de antemão, né? Esse encontro de vocês, que resulta nesses espetáculos que a gente vê, né, ao longo da estrada de vocês e no site muito organizado, né, todos os espetáculos, é possível a gente entrar e ter acesso a esse mundo que vocês vão nos participando através, nesse caso, do teatro de objeto, né, vindo aí do teatro de animação. Gostei muito dessa nomenclatura que vocês utilizam, né. Bom, eu fiquei muito surpresa porque o nome do espetáculo não indicava para mim, né, que se tratava de uma obra, quer dizer, pelo menos de um disparador a partir da obra do Kafka, né? E fiquei muito feliz porque há 10 anos atrás eu fiz uma experiência com esse texto, não exatamente focada em teatro, mas de performance, encontrando um grupo francês chamado Presque Ruins e um outro grupo chamado Molecular.org, um grupo finlandês, né? E aí essa experiência, né, com o nosso grupo do Brasil, Companhia Teatral UENS, mais esses dois, a gente se encontra, todas as trupes, primeiro na Finlândia e mais tarde em Lisboa, para pegar um transatlântico e voltar, tentando recriar um pouco essa experiência de retorno à América, né, que um pouco o personagem faz. Então, eu adorei assim esse reencontro com o texto, né, e, no caso da experiência de vocês, um teatro sem palavras, né, onde a palavra está, o corpo é voz, isso se amplia, e no silêncio, ou nas sonoridades, ou num refletor que protagoniza, né, e vira estrada, e vira céu, e dá conta desses trajetos, vocês vão dizer assim, e nesse sentido o figurino é muito significativo nisso, porque tudo é voz, né? Então, quando vocês falam que esse figurino fala, isso me faz muito sentido, porque tudo está, vamos dizer assim, dentro dessa experiência colaborativa, vocês desautorizam a hierarquia das coisas, né? A nossa hierarquia, ela se dá pela rede, ela se dá por uma forma mais rizomática e por uma forma, então, de cocriações. Esse diálogo fica horizontalizado. Isso é muito, muito lindo de ver, né? Acho que o teatro de grupo já faz essa prática, né? A gente já tem por hábito fazer isso há bastante tempo e acho que vocês fazem isso com muita excelência, né? Dentro dessas provocações aí para João
na verdade, só na tentativa de que João nos conte mais, né? Esse é só meu papel aqui, né? Eu fiquei pensando esse início, né, onde uma camisa, né, que é um símbolo, né, dessa sociedade contemporânea, vamos dizer, entre aspas, problemática, né, o que a gente precisaria problematizar, né, essa camisa, não sei exatamente, mas me passa que é azul, me passa quase ser um índigo, né, e aí, de alguma forma, ela é uma camisa mar, né, se abre, né, o espetáculo com essa imagem. Não é, poderia ser um tecido, mas ele não é um tecido, ele é uma roupa, ele é um emblema dessa sociedade, desse sujeito contemporâneo, né? Queria um pouco que você contasse um pouco essa experiência de um figurino que não está exatamente no corpo, às vezes, né? Está por sobre o manequim, está no objeto. Como é que é essa roupa, principalmente para nós que viemos de uma experiência da moda, né? Para o palco, para a cena, como é que é essa escolha, esse encontro com os objetos e, sobretudo, com a roupa, que transcende numa espécie de dramaturgia expandida. Me veio assim o termo, né? Como se tudo fosse dramaturgia expandida nesse contexto que vocês atuam. Como é que foi isso, ou a partir daí que você queira nos contar, João? Bom, primeiro, eu estou assim, muito emocionado de estar aqui. Muito, assim, muito mesmo, porque o meu envolvimento com o Sobrevento é uma coisa muito afetiva para mim, assim, sabe? Ela é uma coisa que é fora para mim de uma questão de ser de profissional, assim, sabe? É uma coisa muito muito afetiva porque eu tenho alguns trabalhos dentro do grupo e o grupo ele é muito diferente de todos os grupos, de todas as companhias que eu já trabalhei de teatro, assim, porque pouquíssimos lugares você consegue interferir como o Luiz estava falando, né? Tipo assim, não eu sou muito tímido, eu não, sabe assim, eu não, eu sei do limite, né? Até onde é o figurino, mas dentro do Sobrevento é muito engraçado, porque vira uma coisa só, assim, é uma delícia o trabalho com eles, assim. Então, primeiro que eu queria muito agradecer essa oportunidade de vida que eu tive de ter esses trabalhos dentro do portfólio de Sobrevento, assim. E todos eles aconteceram da mesma forma, assim, sabe? Ele, quando você chega para conhecer o trabalho, já está tudo ali, sabe? Não tem, você não traz nada, você pega o que está ali, assim, sabe? É tudo é, os meninos vão mostrar o trabalho, o que eles já estão usando já poderia ser a apresentação. Sabe assim, ele é muito intenso, é tudo muito de verdade. Então eu falo que o Sobrevento faz um teatro puro, assim, teatro de essência. Então isso para mim é uma coisa que me emociona muito, assim. E eu estava sofrendo muito também de ver hoje o espetáculo dessa forma com que a gente assistiu, né? E eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que muita coisa até ganhou de ser sido virtual, assim, eu não achei que o espetáculo perdeu nada, pelo contrário, eu acho que ele teve ainda detalhes e coisas que ficaram ainda, sabe, mais fácil de ler, então eu fiquei muito feliz e fiquei feliz durante a apresentação toda, né, só que eu só senti realmente o impacto desse virtual quando terminou e não teve a gente aplaudindo e aquela emoção toda, aí realmente eu senti, falei, nossa, a gente está aí, tem uma coisa que é complexa, mas fiquei muito feliz que o espetáculo não perdeu, ganhou, os atores estavam incríveis e eu achei que muita coisa se ganhou, assim. E aí, essa questão de que você estava me questionando dessa camisa, é tão engraçado, Simone, porque, assim, de todo o figurino, a única peça que já estava na mão da Sandra era essa camisa. Então quando a gente começou o trabalho, essa camisa já existia. E foi muito engraçado você ir direto nessa camisa, porque quando começou a cena né, dela fazendo o mar, eu falei, gente, que louco, essa peça é uma peça que não é do figurino, né, não foi eu que levei para lá. Tanto é que aí eu fiquei pensando, como seria ela se ela se eu tivesse colocado? Eu falei, puta, acho que talvez ela fosse mais manchada, mais com cara de água, sabe, assim. E achei muito louco que você foi direto na camisa, assim. E aí é isso que acontece dentro do Sobrevento, sabe? As coisas elas já estão lá.
Então, essa camisa a gente nunca quis tirar. E ela não seria uma camisa que eu teria escolhido, porque talvez eu não teria usado um jeans, eu não teria usado esses 3 pontos, eu teria feito ela toda manchada. Mas era coisas que você também não tem como ir lá e falar, não, não vai ser essa, vai ser outra, porque já estava impregnado no personagem da Sandra, assim, sabe? Então, isso é muito gostoso, assim, desse trabalho, de você ter as coisas já na mão, você só meio que amarra as coisas, sempre foi assim. É muito legal. Interessante, João, porque olha que interessante, porque justamente eu até ponderei que pudesse ser uma escolha sua, porque o denim, né, a camisa jeans, ela é emblema do americano, né, dessa força do trabalho, da máquina que não pode parar, né, do Sim. sistema que não pode cair, né, onde as pessoas são só, vamos dizer, só participam desse sistema, né, esse movimento solitário de perpetuar que a máquina não cesse, né? Então é uma escolha muito interessante, né? A camisa em denim tem dessa poesia toda, né? Que vocês colocam. Eu queria destacar isso. E isso, acho que esse é o lugar do figurinista também, né? Ele entender quando aquilo que o intérprete, né? Ou que o diretor, ou que os demais parceiros, né? Dessa obra tem coisas que já estão no lugar, né? E que daí você vai simplesmente só ser aquela pessoa que vai reforçar. Então, isso fica, ou isso altera, ou isso vai. Eu acho isso um trabalho de muita generosidade, quando sei lá, não é qualquer profissional, mas no caso o figurinista tem esse passo para trás, né? Olha, isso já é do espetáculo, isso é muito bacana. É verdade. Outros, bom, o espetáculo é recheado, né? Longe de mim fazer uma análise do espetáculo, porque eu só sou aquela observadora. E me entreguei à poesia que vocês deram. Me chamou alguns pontos eu fui destacando e anotando para lembrar de falar com a gente, e eu adorei que estão colocando as imagens, né? A figura da bailarina, né? A figura dessa Alice, né? De uma certa forma reinterpretada ali, esse universo mais liliputiano, das miniaturas, essa alternância de escala. E me veio, eu não sei o primeiro nome dele, mas me veio talvez o papa da animação, talvez alguém aqui, ou até seja uma referência de vocês, que é o Svankmajer, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Em que ele tem uma animação antiga, um dos primeiros trabalhos sobre a Alice. Me veio assim a presença desse artista, que é bem radical, porque aí essa casa liliputiana dele, quando você vai olhando para os objetos, no caso dele, vai para uma certa escatologia. Então, né, tem vamos dizer, uma outra crítica, né? Mas me veio essa figura onde, eu não sei se André está aqui hoje, mas né, vem essa casa que é uma caixa, que é lindo, porque ela é de papelão, ela não quis ser de madeira, ela quis ser o mais precário, entre aspas, no sentido, né, da gente, de fato, pegar o elemento cotidiano, ordinário, e através da potência que emerge aí do espetáculo, o ordinário se transforma então no extraordinário, né? Acho que me vem muito acho que essa é uma figura central, né? Primeiro a começar por aquele peitilho casaril que vocês desenvolvem, né? Na primeira entrada da atriz, e mais tarde aquele casaril que é colocado em cena nos brinda com essa caixa de Alice, né? Queria que você contasse um pouco essa experiência de criação aí, como é que foi essa relação com a atriz está aqui também, né? Então isso é lindo. Revelasse para a gente um pouco como é que foi esse processo de criação em torno dessa cena, em torno dessas cenas que tem essa constituição da mesa, né? A gaiola, essa é a gaiola, né? Que senta a mesa, né, para participar dessa quase
Santa Ceia, né, Ali? Conta um pouco para a gente isso. Então, a Sueli está aqui, né? E está aqui com a gente. E é mais um dos detalhes que, quando eu cheguei, também ele já existia. No primeiro dia, no primeiro encontro, eu cheguei para ver o ensaio, a Sueli já estava vestida de bailarina. E ela já estava, e ela já tinha essa caixa que ela já estava começando a trazer os elementos, mas ela já tinha uma roupa de bailarina. E ali também eu entendi que eu também só tinha que aprimorar. Aí a gente começou a trazer mais elementos, né? Aí, por exemplo, nessa foto dá para ver que a saia dela é de arame, é cheia de coisas e lixos né, e um monte de referências, mas ela já era essa bailarina quando eu conheci o personagem. Então a gente foi, na verdade, só trazendo mais elementos né, e escolhendo outros materiais para compor a roupa, mas é engraçado. Né, no nosso segundo figurino que a gente fala, é como se realmente já existia. Entendeu? A Sueli já estava com vestido de bailarina e aí a gente só deu continuidade, assim, a gente só foi dando continuidade. Então, na verdade, é uma contribuição muito grande da atriz, né? Ela trouxe, além do personagem, ela já trouxe essa estética, ela que desenvolveu a caixa, os elementos de dentro da caixa foi ela que foi trazendo também, entendeu, né? Então, assim, eu acho que é exatamente por isso que talvez funcione tanto essa coisa de fazer tudo, né, todos juntos, assim, porque você vai somando, né? Então, é, é isso. Ela já era uma bailarina dentro de uma caixa. E a gente só foi aprimorando, na verdade. Maravilha, que lindo. Uma pessoa da plateia colocou o nome do artista da animação. Muito obrigada. Aí, bom, aí coloquei mais algumas coisas aqui. Veja, Maurício, se podemos caminhar. Bom, veio, claro, né, a gente está falando em Kafka, tem a figura clara, né, desse homem que, vou dizer, nasce para fora do mundo ou na borda do mundo, está tentando uma aderência, mas não consegue, né? Quer dizer, tem um desejo de pertencimento, mas o tempo inteiro ele é desterrado, né? Há uma promessa, né, de que este astro de Oklahoma, qual o livro do Kafka? América ou o Desaparecido? É isso, né? Não errei. Se alguém tiver o link. Isso mesmo. Legal. Perfeito. Imagina, é uma obra final dos anos 20, né? É traduzida para o português só perto dos anos 70, né? E a gente está falando, né? Aí daqui a pouco tem centenário da obra, né? E ela tem uma atualidade, né? Com um bom Kafka tem, né? Essa figura, então, que nasce para fora do mundo, deseja uma coisa que não, né? Que fica patinando, né? Num desejo. No texto, né, pensando em subtextos, já que o trabalho, né, não prevê a palavra, né, mas tem um subtexto, o tempo inteiro se vê diante de ser protegido e logo em seguida ser abandonado, né, ter e perder, então tem um pouco parece essas frequências muito grandes e brilhante a progressão do personagem, né, que já chega carregado da sua síntese e das suas malas para, na sequência, se tornar marionete disso, né? Acho perfeita a indicação que vocês desenvolvem ali com os fios e essa marionete mala, árvore, raiz, né? Uma árvore desterrada, enfim. Melhor que vocês falem sobre isso, porque eu só, né, me apaixonei pela imagem e vocês podem falar concretamente como é que foi essa criação. Essa figura, quer dizer, ela leva ao extremo essa relação de um figurino parangolé, de um figurino performático, talvez não seja o termo bom performático para isso, mas um figurino engrenagem, né?
de alguma forma, também nos dá a dimensão do títere, da marionete, talvez até de um Kleist, né? Teatro das marionetes. É como se vocês fizessem uma revelação do procedimento, né? Do boneco. E aí um boneco em escala real, o ator ali no lugar do boneco. Eu queria saber mais, eu fiquei mais, na verdade, curiosa para saber de você, do Maurício, enfim, do intérprete, como é que foi chegar nessa cena e nessa beleza que vocês nos deram nessa noite. Quer falar um pouco, Maurício? Esse aí acho que é mais apropriado o Dani, talvez, falar, né? Você está falando sobre a cena do Dani, não é? Pelo que eu entendi? Eu não sei se o Dani está por aí. Ah, pois acho que eu não sei se eu posso, o que eu posso falar sobre essa cena. Talvez a Sandra? Deixa eu falar um pouquinho dessa cena, porque esse figurino teve uma coincidência muito bonita, assim, na concepção do João, porque o Kafka, na verdade, a criação do espetáculo, ela se deu onde a gente lê o Kafka, mas a gente tentou interpretar as situações que o Kafka, as situações em que o Kafka colocava o personagem. Mas a gente dando uma releitura a essas situações. Então, acho bonito porque como você leu América, você vê muitas referências que talvez estavam mais no nosso inconsciente em algumas cenas. Porque, por exemplo, agora mesmo eu parei para pensar nessa cena do navio, dele indo embora, porque eu nunca dei essa leitura a essa cena da camisa e a essa cena do navio. Mas claro que eles estavam ali, porque o que a gente fazia era pegar a situação do Kafka e resumir numa palavra ou numa frase poética. O que era? Impotência, injustiça, culpa. Eram essas palavras que a gente usava. E na frente de um monte de objetos, a gente entregava essa palavra para os atores e os atores, com os objetos que eles tinham na sua frente, criavam na cena. Mas todos tinham lido o América. Essa cena que o Dani fez, ela realmente está um pouco desse desespero do Cal, do menino do América, por essa coisa de tentar fazer América, de tentar trabalhar. E quando o João viu essa cena, ele trouxe essa roupa e trouxe um rabo. Não sei se vocês veem que o personagem tem um rabo, como se ele fosse um cavalo. E o Cal, ele tem um sobrenome que quando você vai ver o sobrenome do personagem principal, isso foi uma coincidência, mas a gente ficou assim impressionado com isso. É Cavalo, o sobrenome da personagem, né? Então, como as coisas estavam embrenhadas, mas a gente estava no processo de criação embrenhado das situações em que este personagem era colocado. Mas ele poderia ser muitas coisas. Por exemplo, a cena da corda é uma passagem em que o menino é perseguido pela polícia e que ele sabe que ele vai ser preso por uma coisa que ele não fez. E então a única coisa era isso, era impotência, alguma coisa assim que a gente resumiu a cena, mas a gente deu para a atriz, para a Sueli, né, no caso, era a referência daquela cena em que o menino é perseguido pela polícia. Foi só isso que a gente disse. E então a Sueli faz uma releitura dessa cena na corda. Então, o processo mais ou menos foi esse. É muito bonito se ver porque você conhece o América, então você cria mais pontes ainda das cenas com o romance. Não sei se o João quer falar dessa coisa do rabo de cavalo, porque eu achei isso assim tão impressionante, assim, dele ter visto a cena. Eu acho que o João foi seguindo assim um pouco os personagens e também ele dando a sua leitura aos personagens na medida que depois ele foi vestindo os personagens, né? Aí o Dani, ele tinha, a primeira vez que ele passou a cena, ele já carregava algumas malas. E foi muito engraçado, porque assim que ele subiu na cadeira e que ele tinha as malas,
eu vi, assim, né, eu imaginei mesmo esses, sabe, os cavalos cheios de arreios e cheios de coisas, e eu consegui ver um cavalo nele, assim, sabe, e aí eu sugeri na hora, falei, nossa, ele é um cavalo, isso não é, esse personagem é um animal, na verdade, né, que está carregando toda essa coisa, esse peso em cima dele. Então, e a hora que eu joguei o cavalo, na hora a Sandra curtiu, falou, poxa, cavalo tem tudo a ver. Então, muito, muito, muito bacana, assim. E eu gosto da estética também, né? Misturar esses materiais, então ter essa zibeline misturado com esses cabelos. Então tem essa coisa dessa estranheza, né? Essas tranças que descem pelas mangas também. Poxa, eu gosto muito da estética. Eu acho e também tem na minha cabeça tem, né, a questão do personagem. Eu acho que a roupa dentro do personagem ela ajuda muito a contar a história, né? Que é muito diferente da moda, né? Então no teatro eu acho que a roupa ela é muito importante, o figurino é muito importante porque ele ajuda na compreensão do personagem, né? Ou pelo menos de nortear. Né? Mas também tem uma coisa na minha cabeça também que é muito estética também. Então eu tento fazer essa fusão, sabe, de que exista uma estética que tenha, além de tentar colaborar com o ator para ele, né, para o texto ser compreensível, ainda tem essa questão também de ser belo, de hora que juntar tudo, virar uma coisa só. Então, assim, eu gosto muito dessa fusão, sabe? Tanto de contar a história quanto tentar transformar numa imagem também. Imagem é uma coisa, né, nossa, no teatro então faz muita diferença, né? E nesse sentido, né, já é muito interessante, porque a questão dos elementos da hípica, né, da equitação, e que o próprio sobrenome, como ele relembra, né, que já dá essa indicação do cavalo, a gente pode esquecer, né, que tem o cabresto, né, tem o cavalo, ou o domar o cavalo, é algo muito coerente como código, né, para a gente pensar, afinal, o que é exatamente que todos querem nessa sociedade, né? A ideia do teatro de Oklahoma é eu quero um papel, né? Eu quero existir, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, né? Então, parece muito sugestivo que ele não tenha acabado bem a parte do teatro de Oklahoma no texto, né? Não, me chamou curiosamente a atenção. E, por último, assim, se ainda tivermos tempo, eu, eu queria dizer que, em vários momentos, né, claro que o trabalho de vocês caminha para uma poética do onírico, né, mas me retoma um pouco o Mistérios e Paixões do Cronenberg, né? Pensando a questão do autor, a questão da máquina que vira bicho, né? E eu acho que ele foi para o pesadelo, né? E vocês estão no onírico, que bom, né? Que a gente fez, pode ficar aí, né? No espaço do onírico, mas me veio essa relação, não sei, aí, João, direção, como é que se isso também passa por vocês assim? Também acho importante dizer que acho que só me veio isso porque a gente estava vendo filmado, né? No sentido, vendo pela tela plana, né? Então muda a relação, talvez no ao vivo, se eu estivesse perto, no calor dos atores, isso talvez não ficasse próximo para mim. Mas acho que por conta do filme, né, do próprio texto, do Burroughs ter uma relação muito do dramaturgo, né, do escritor ali presente, e a gente sabe que o universo do Kafka tem a ver com os papéis e com a burocracia latente, me veio esses dois colamentos. Então, era isso, e, assim, tem curiosidades mil, né? Mas eu queria, assim, alguma coisa que eu não tenha destacado, né? Porque me vem muitas coisas. O figurino branco, que depois tem uma sobrecapa, tipo um avental de papel, né? Na primeira personagem, né? Desculpa, eu não sei totalmente os nomes, assim, peço desculpas.
Mas, É a Liana, é a Liana. Eliana, eu tenho vontade de saber de todos, né, de tudo aí. Veja o que cabe. João, você abrir para a gente as janelinhas. É como revelar processos, né? Então, Simone, eu não sei, assim, eu sinto que esse trabalho, ele foi muito feito tudo junto, né? Como a gente já falou lá na frente. Então, muita coisa dentro do Sobrevento vem mesmo, sabe, dos atores. Então, assim, eu fui me inspirando durante os ensaios, eu ia trazendo coisas, mas os meninos, eles criaram as cenas, né? Então, tudo, na verdade, acabava que o próprio ator me revelava o que era, sabe? Então, eu fui mesmo só identificando as coisas. Essa história, por exemplo, né, do avental de papel, ele, por exemplo, veio da atriz também. Tá vendo? É muito incrível. E ela fazia essa mulagem a ela que montava essa própria roupa dela, entendeu? Então, a cada cena, ela mesmo que monta essa roupa para ela ser molhada e danificada. Então, assim, na verdade, é um trabalho que ele veio se desenrolando, assim. É um trabalho que eu não fiz nem pesquisa, né? A pesquisa era os próprios ensaios, assim. Então, por isso que eu acho que essa coisa de fazer junto faz muita diferença, né? Fica tão harmônico que você nem sabe onde foi que você interferiu, onde, sabe, como as coisas chegaram ali. Diferente de um trabalho que é feito, cada um faz um canto e depois tenta colar, né? Então, você fica muito, né? Então, dentro dos trabalhos do Sobrevento, eu nem fico muito, não me sinto muito no papel de figurinista, que eu acho isso uma delícia, assim, sabe? De poder fazer. Essa é muito incrível. Essa papuze, né, que é esse elemento que está atrás, por exemplo, eu montei aqui no ateliê. E aí eu montava e usava os elementos, mas quando eu chegava lá, eles interferiam, tiravam, punham outras coisas no lugar, sabe? Assim, então, é muito livre, assim, é uma coisa de muita mistura de muitas cabeças juntas, assim. Então, acho que é por isso que soma desse jeito, com essa intensidade, né? Está sendo extrema. Agora, Sandra. Eu queria dar uma palavrinha, interferir um pouquinho, porque eu acho que o João está sendo extremamente generoso. Porque o João é uma pessoa que assiste muito ensaio. E o João tem muita escuta, muita escuta. Então, ele realmente nos ajuda, assim, na construção do nosso personagem mesmo. Eu estava pensando sobre esse personagem que você está falando das malas, da cadeira. Eu me lembro que até a interpretação do Dani mudou quando ele trouxe essa roupa. E eu me lembro que o João dizia assim, eu acho que o Dani estava trabalhando com uma pasta de bem chifrezinha. E o João disse, eu acho que essa pasta tinha que ser uma pasta muito chique. Ele tinha que se sentir o executivo, tinha que se sentir o cara. E isso, o Dani mudou a maneira de entrar em cena. E em muitos espetáculos, o João tem chegado com sua mão do figurino que tem dado um rumo completamente diferente à encenação, assim. Ele diz que a gente dá as coisas, mas eu acho que há também uma questão de escuta. Eu acho que ele entrou na cena de cada um e essa coisa, ele vestiu os personagens e isso deu uma outra leitura às cenas. Então, eu acho que há uma generosidade muito, muito, muito grande no João, assim. Eu queria dar um depoimento também. Eu queria dar um depoimento como uma pessoa que foi vestida várias vezes em São Antônio. Isso que a Sandra diz é perfeito. O João veste não só... Quando ele vai assistir um ensaio, a gente conversa. O figurinista não vai para o diretor e troca ideia, ele conversa com a gente. O que você está sentindo nessa cena? Mas você acha... Mas essa cor que você escolheu aí para essa roupa que você pôs agora, por que você escolheu? E essas conversas, elas elucidam muitas coisas para a gente e eu acho que para ele.
Por exemplo, tem um outro espetáculo que a gente faz, que é o Escombros, que é todo... que o João chega com umas roupas super lindas, uns vestidos longos, maravilhosos, até um pouco leves, claros, e a gente diz, cara, mas precisa ser escuro, precisa escurecer, porque aí o João me traz cimento, ele mete tecido, ele joga cimento. Eu, com meu 1,45 m, visto aquela roupa e não consigo me mexer de tão pesada. E na época eu falei, João, eu fiquei brava, eu falei com o grupo, falei, gente, o que é isso? Isso é tortura para o ator. Só que eu só encontrei o personagem quando eu senti o peso dessa roupa. E aí eu entendi o porquê de todo aquele peso, porque foi fascinante. Aquele peso me dava tudo que eu precisava sentir para entrar de alma no personagem. Isso é lindo, lindo, Ju. Você me emociona muito, cara. Ai, Sueli, você é maravilhosa. Ai, que ótimo. Não, então, essas roupas de cimento é incrível, porque assim, o efeito em cena era demais. Deixa eu E você contar um se... segredo da bailarina. Aquela bailarina era por todo o processo, essa questão de trabalhar com o contraste, uma bailarina clássica que quase que um símbolo burguês, se desfazendo, vamos trabalhando com essa desconstrução e tudo, mas eu coloquei porque veio essa sensação junto com os subsídios. E aí o João me chama e fala assim, eu não sei fazer roupa para você. Eu não sei fazer uma roupa para esse personagem, a bailarina está perfeita e essa bailarina aí já está. Eu não sei fazer roupa de bailarina. E lembra, Juju, que foi uma quebração de cabeça. E aí você vem, além da roupa de bailarina, com essa saia. E essa saia, para mim, foi que deu todo o norte do personagem. Que era de arame, que eu coloquei coisas minhas metidas ali, então eu carregava as minhas próprias memórias, coisas que o João pôs e que eu tirei e meti as minhas com o consentimento dele. Então, eu carregava as minhas memórias ali. Ele me deu uma caixa de memórias para me dar suporte para aquela caminhada com aquele passarinho, para aquele tormento naquela corda e para aquela solidão alegre dentro daquela caixa. Então, isso tudo é de uma importância tremenda. E eu não tenho nenhuma outra experiência nos meus 38 anos de teatro com um figurinista assim, nesse nível de relação, entendeu? Então, Juju, maravilhoso! Ô, Simone, e que louco, né? Porque as pessoas falam que figurino não é roupa, né? E, na verdade, você tem que acreditar muito nessa roupa para ele ser um figurino, né? O figurino ele é muito mais do que uma roupa, porque é uma fantasia que tem que convencer o ator de que aquilo é verdade, para ele convencer o público disso, né? Então, é muito incrível, assim, é um jogo muito que tem que ser muito intenso, né? Que tem que ser muito honesto, porque não adianta eu tentar convencer um personagem a vestir uma coisa. Eu sempre acho que a resposta de um figurino ele vem do personagem. Por isso que eu gosto de estar junto, de sentir, porque né, o personagem ele vai contando, na verdade. Né? Eu acho que ele tem que acreditar, o ator tem que acreditar que aquilo é de verdade. Né? Uma coisa que, na verdade, é uma fantasia, né? Uma invenção. Então é um jogo duro, assim, mas é muito gostoso quando eu acho que quando o figurinista, o ator e o personagem se encontram, assim, sabe? O corpo, o ator, as pessoas elas costumam muito separar o personagem do ator, né? Mas é uma linha só, né? Tipo, um precisa muito do outro. Então, e o que é a casca, né? O que é a roupa e o que vai contar a história. Então, não dá para fazer um figurino sem afetividade, sabe? Sem você estar muito apaixonado pelo trabalho, pelo personagem, pelo ator, por toda a situação, assim, né? Não é ir no shopping escolher uma roupa. Essa roupa, ela é muito mais do que só, ela é uma pele mesmo, né? Ela é uma identificação e é muito legal. Nossa, eu amo figurino, amo figurino. Acho que, para mim, pelo menos, entre figurino e moda, eu acho que o figurino ele é libertador, assim, né? Enquanto a moda ela é totalmente o contrário, né? Ela é uma coisa para alinhar, né? E o figurino não, é uma libertação gigante criativa, assim, né? Então, e no teatro também, quanto mais você sai do chão, parece que mais interessante fica, né?
E na moda não, na moda a gente tem muito preconceito de sair do chão demais, né? Então tem essa coisa comercial, é muito avesso, assim. Nossa, figurino eu amo figurinos. João, queria pedir licença de vocês para a gente ir um pouquinho para o chat. O pessoal está curioso aqui. Ó, o Oswaldo pergunta, eu acho que a primeira parte eu acho que você respondeu um pouquinho, mas vamos lá. O que inspira cada figurino e se há uma ideia de unidade de cena com cores e formas? Total, total. Aí é uma coisa que talvez o figurino seja tão importante, o figurinista fique importante, porque aí não é mais esse casamento todo, sabe? Com o personagem, com o ator. Aí depois é uma questão quase que técnica mesmo. Então, depois que se entendeu o que precisa ser dito, né? Aí sim, acho que vem uma coisa estética que vai alinhar tudo. Como fazer uma coleção de moda também, né? Chega, você tem ideias de volumes, formas, mas no final você tem que ter uma cartela de cor, você tem que ter uma, né? Então é uma parte que eu acho que fica a parte disso que a gente estava falando, é menos emoção, assim. Aí você depois que sentiu, né, tudo né, que precisa ali, aí você fala, poxa, e agora? Agora vamos organizar essa história para ter uma estética, né? Sim, Simone, se você quiser também complementar, você. Aí eu queria falar uma coisa também. O João é um sujeito muito modesto, mas ele é de uma grandeza extraordinária. Ele é de uma generosidade, uma grandeza impressionante. Nós não temos tamanho para estar perto do João. O João, ele é impressionante. O João, ele é uma pessoa que ele não desenha só um figurino, não é um figurino assim que ilustra. O figurino é uma trajetória, o figurino é um caminho, um percurso durante o espetáculo, e isso também é impressionante. Então, por exemplo, num espetáculo como o Escombros, e ele vai descobrindo junto com a gente, porque ele está nos ensaios. Ele é um homem de teatro. Ele é um homem de teatro, nascido no teatro, e ele tem esse sangue, essa coisa, tem esse cheiro de teatro, sabe? As pessoas se farejam no teatro. A gente sente as pessoas assim. E o João, ele faz, por exemplo, no espetáculo como o Escombros, ele faz uma coisa que, assim, ele trouxe um figurino branco, impecável, e nós com o cenário todo de barro, todo de terra, e ele faz um segundo figurino como aquele, só que de terra. Então é como se fosse um percurso de um início em que você está todo bonitinho, todo arrumadinho, e aquilo vai se sujando, aquilo vai se modificando, vai se transformando. São descobertas incríveis, e descobertas como, por exemplo, num espetáculo como o Sala de Estar, ele descobre, ele vai fazer um figurino para o espetáculo, e ele diz assim, mas eu acho que eles são pessoas que estão incrustadas nesses mundos deles. E aí ele faz o cenário, e ele cria lugares, nichos, onde ele enfia. Esse cenário é do João. Ele faz um figurino, e a partir do figurino faz uma mulher que está embutida nesse cenário. Então, de repente, porque ele não é uma pessoa que está aqui para fazer um figurino, ele está aqui para inventar um espetáculo, para criar um espetáculo. E ele é generoso, ele ouve, e ele transforma, e ele nos modifica. Então, isso é muito lindo. O João trouxe a cena final de um espetáculo em que a gente estava empacado, nós não sabíamos o que fazer. E foi o João que trouxe isso, essa cena final. Uma cena em que ele dizia assim, a gente dizia, mas o que a gente vai fazer? A gente vai sair de cena, a gente vai fazer o quê? Não dá para sair, não dá para... Ele diz assim, não, vocês vão tirar este casaco e vocês vão, na hora de tirar, inverter o casaco, mostrando, revelando o forro desse casaco, e colocar esse casaco invertido sobre a cadeira. E o forro do casaco é vermelho. No espetáculo São Manuel, o forro do casaco é vermelho, e é isso que fica sobre as cadeiras ao final, quando os atores se vão. O interior deles, sabe? O que estava por dentro, é isso que sobra, sabe? É muito lindo. E são soluções que ele vai trazendo, como, por exemplo, a gente está manipulando e diz, olha, a mão de vocês, ela interfere demais na cena.
Eu vou trazer amanhã um protótipo, porque ele faz protótipos. Imagina que privilégio é esse. Ele traz uma camisa, não é esta cor, não é assim que vai ser, mas uma camisa com uma manga muito comprida, que só revela os dedos da gente. Então, quando a gente coloca aquela camisa e a gente move os bonecos, aquela mão que estica, aquela camisa que costumava esticar e revelar aqui o punho todo, ela fica aqui. E a gente tem só os dedos movendo pequenos bonecos assim. E aquilo tudo se transforma. É claro, né? É muito lindo. É uma descoberta. Trabalhar, estar junto com o João é um aprendizado constante. É uma descoberta constante. E trazer isso, trazer figurinos, trazer protótipos. Você acha que isso pode ser uma saia ao mesmo tempo que uma calça? Eu não sei. E se a gente usar um tecido de lã? Você acha que é muito pesado? Vocês acham? E ele pergunta e diz, não, vamos nessa, sabe? E tudo se revela, tudo se explica, porque a lã dá uma profundidade, dá um peso, dá uma densidade àquele figurino, não reflete o brilho. E aí a cenógrafa que está olhando diz assim, olha, o cenário é isso, é nada, é um preto fundo, é veludo, é carpete. E aí aquilo tudo vira um poço profundo, onde estão aquelas roupas pesadas e densas e profundas. Então é isso. A gente vai descobrindo o espetáculo junto com o João. O João vai trazendo as soluções que a gente não conhece, as coisas que a gente não imagina. Então é muito, muito lindo. O trabalho com o João é um privilégio que nos alça a um patamar assim que nós não teríamos condições de chegar se não fosse a mãozinha dele. Ô, Simone, e em que companhia, em que grupo de teatro, em que lugar que a gente trabalha figurino, que o figurinista tem acesso a sugerir cenas? Que Olha, diretor que tem, que diretor que claro, deixa um figurinista sugerir coisas para o espetáculo dele? Você está é, entendendo o que pega? Na claro, verdade, claro. o que o Luiz está falando, na verdade, assim, eu é que fico extremamente feliz de chegar num lugar onde você tem acesso, né? Então, assim, amei Claro, tudo que ele falou, mas na verdade a coisa só flui porque é desse jeito, porque te dão abertura, né? E assim, infelizmente na coisa criativa, no teatro, nas artes, é muito ego, né? As pessoas têm de um ego de uma coisa muito, né, forte, de tipo a minha ideia, de impor a ideia, de, né? Então, assim, ganha todo mundo, né? Ganha todo uhum, mundo quando, uhum. quando as pessoas são respeitadas, quando as pessoas têm essa questão, sabe, de você conhecer com quem que você está lidando também, né? Então, assim, ganha Uhum. todo mundo, é demais, é incrível, eu fico muito emocionado. Sim, muito bonito ouvir vocês, né, falar, revelarem para a gente, né, um processo que é da sala de ensaio, que é da relação, de como a obra se faz junto, né, nesse entrelaçamento, né. Isso eu acho que é uma qualidade muito bonita e que bom que o Brasil tem um excelente, né, quantitativo de teatro de grupo, né? Isso é uma qualidade de teatro de grupo, aonde a temporalidade, né, o tempo é outro, aonde a gente se dedica à pesquisa, né, onde todos pesquisam juntos, aonde a obra nasce dessa conjunção, não de conexão, mas, né, de conjunção mesmo. E, e acho que essa é uma grande diferença entre você atuar dentro das companhias, nesse tipo de relacionamento, e em outros projetos que você é chamado, sei lá, às vezes com 40 dias antes da estreia, né? Ou com, né? Enfim, tem suas belezas em todos os lugares, mas isso aqui que vocês estão revelando para gente é uma característica muito forte do teatro de grupo, né? Que é isso, que é 35 anos, que é cuidar de uma companhia, que é pensar a próxima peça não como quem pensa um produto, né, mas como quem pensa o que eu quero pôr na minha vida, né? Porque uma pesquisa de teatro te transforma, né? Te faz isso que faz com vocês e vocês nos contam, né? Quer dizer, é transformador, né? Então,
a gente escolhe a peça nos escolhe, né? Tem um pouco o que vemos, o que nos olha, né? Eu acho que essa é uma bela característica. Fiquei emocionada de ver o Luiz falando dessa relação, né? Onde o figurinista não é mais um papel na sociedade, né? Quero o meu papel, né? Daí a discussão do Kafka de novo, mas sim, ele é um intérprete, somos todos, né, aí, criadores juntos, né? Disso que quando a gente, usando um termo antigo, né, abrir o pano, né, cai a cortina, a gente tem alguma coisa que é de todos, né? Eu acho que isso é muito bonito. Fiquei emocionada de ouvir você, já na Sueli, falando da relação com você, agora no Luiz. Muito lindo, que bom. Acho que tem mais coisas no chat, Não, não sei Simone, se... e você precisa ver uma outra coisa, que é o seguinte: na véspera da estreia, o João passando o figurino, o João costurando, bordando uma coisa que ele inventou na hora, que ele acha que tem pouco, e ele fica bordando antes de começar o espetáculo. É um compromisso com o espetáculo, um compromisso Uhum, público. Eu acho que é um uhum, altruísmo, é uma uhum, generosidade e um compromisso com uma coisa que é maior do que todos nós, que é o teatro, sabe? O teatro é uhum, maior, uhum, ele uhum, é mais antigo, ele vai durar muito mais tempo do que a gente, e eu acho uhum, que é sagrado. Eu acho que é isso uhum, que a gente vê na postura assim do João em cada coisa. E mais, toda a equipe do João tem o mesmo espírito. O João faz com que as costureiras venham assistir ao espetáculo. Toda a equipe do João isso vem aí. assistir aos espetáculos, está na estreia, está nos dias subsequentes. Então, ele volta. Isso é uma coisa muito linda, porque é um compromisso de afeto, de uma relação de amor ao teatro, de amor entre nós. Uhum, É uhum, impagável, assim, é um uhum. privilégio assim para a vida da gente. Que lindo. Sabe que tem bom, Sibeli Forjaz, né, uma diretora de teatro, grande parceira, ela fala muito sobre isso que você estava falando, da imantação, né? O quanto um figurino ou um objeto fica imantado, né? Da presença dos ensaios, das mãos das pessoas, né? Do corpo das pessoas. Então, é muito complicado você colocar um objeto ou algo que entra, né, diretamente da rua para a cena, né? Ela deve passar por vamos dizer, essa imantação, né? Ela chama isso de objetos grávidos. O Luiz estava falando da tua mão bordando, né? É, já vi muito diretor fazendo isso, pintando coisas, fazendo, não consegue parar, né? E é isso, né? É essa imantação eu trabalhei com um alemão chamado Schilling-Gesiffe, Christopher Schilling-Gesiffe. Ele fez aqui no Brasil um trabalho chamado Trem Fantasma. Infelizmente, um diretor que já partiu muito, muito cedo. Mas ele era assim, durante o espetáculo ele ficava pintando, porque ele também era diretor de arte, cenógrafo, pintor, ele não conseguia parar. Ele não era o diretor olhando de fora, ele sempre estava dentro da cena pintando tudo. Luiz falando de você bordando me lembrou o Shinigenzish. Legal. E você tem um limite ali também, né? Porque estreou, você não mexe mais, né? Então, nossa, vai me dando pânico, tipo, meu, tá faltando, tá faltando, tá faltando. E se estrear sem, depois não entra mais. Então, eu acho que tudo que você tem que dar tem que ser até ali, né? Até a estreia. É. E, João, uma curiosidade, você falou assim, né? Estreou, não mexe mais, né? E tem uma coisa que é inerente do processo do teatro, ainda mais quando as temporadas são longas, que é o figurino, ele estreia, mas ele tem, assim, um caminho, né? Mesmo que você tenha, né, o dopione do figurino, né? Enfim, você tem um figurino que também se altera pela manutenção, pela lavagem, pela própria, né, fluido, né, por um corpo tatuando sobre essa roupa, né? Como é que é para você, assim, como é que é a tua relação com esse figurino que vai passando pelo tempo e um figurino chega a ser alterado depois porque você fica tão feliz com o que ele se transformou, com os fluidos dele? Como é que é isso?
Já teve trabalho que no meio do processo a gente mexeu em figurino, mas na maioria das vezes não. E eu fiquei muito emocionado hoje de ver de perto as filmagens, porque assim, tem um figurino do personagem da Sandra que ele foi tingido com café e ele faz, e o café tem todas umas manchas, né? Faz uns queimados, né? E eu achei tão incrível, porque hoje na cena eu olhei e tá lá a mancha. Então a Sandra está cuidando muito bem dessa roupa, porque ela além de, né, de fazer todo o processo, ela deve estar retingindo sempre, porque assim, o tempo que tem esse trabalho e ainda tá essas marcas do, né, do tingimento, então também vai muito do grupo, né, Simone, de saber, de Claro. cuidar do material, né? E os meninos, nossa, eles, bom, eles são teatro puro, como eu falei no começo, então cuida disso, né? Tipo, faz a manutenção né? E tenta manter né, o mais igual possível, assim. Agora, eu acho que quanto mais tudo, né? Quanto mais envelhecido, né? Mais bonito fica mesmo, né? Então, na primeira cena dela, que é um vestido todo puído, a gente já usou uma seda que ela já não tinha uma qualidade já tão mais firme, porque a ideia é que com o tempo ele fosse puindo. Esse trabalho já deve ter, né, uns 3 anos mais, 3, 4 anos, e tá tudo ali ainda do mesmo jeitinho, sabe? Então, tem muito desse afeto que o ator tem com o figurino, né? E o grupo cuida, de que forma que cuida também, né? Senão, Já tem as Claro. coisas... 6 anos já, João. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Teve alguém que perguntou aí no chat porque essa questão da gente ter desenvolvido o figurino para o virtual. Na verdade, não é isso, né? Esse trabalho ele tem 6 anos. Ele está agora ele está virtual, né? Mas ele foi feito para o físico. Sim. Tem uma pergunta também que eu queria já também colocar, porque senão o pessoal vai ficar bravo aqui, se a gente não respondeu as perguntas aqui. Vê se você pode responder essa, João. A Ana Carolina pergunta se o figurinista também desenvolve a relação de afetividade com a roupa como objeto. Se você Sim. não entender a pergunta, a gente pode abrir o microfone e a Carolina complementa. Se ela quiser isso me chama, mas assim, a questão da afetividade é gigante, né? Tipo, cada figurino, cada trabalho é uma coisa que parece que, né, você tirou de dentro de você, assim, né? Existe uma afetividade muito grande. Agora, ela questiona como um objeto, é isso? Carolina, quer complementar? A gente abre seu microfone. Diga lá. Sim, boa noite a todos. Prazer em conhecê-lo, João. Que trabalho bonito você faz realmente. Eu acho que a minha pergunta, por ela ter sido feita anteriormente, vocês já responderam no decorrer da conversa, né? Então, ficou muito claro para mim a sua afetividade e o seu envolvimento com os personagens e com o próprio teatro. Era essa a minha dúvida, porque aí que está, as roupas, também como já foi falado também pela Simone, né? As roupas também são objetos, né? Então, essa era a minha questão. Porque se a gente faz uma pesquisa com objetos afetivos, nós, né? E os atores, especialmente também, você, não sendo ator, mas agora eu sei que você é também, como que seria isso, né? De você transformar essa roupa também, que são objetos para a cena, e como que você se inclui nisso, né? Mas isso já foi respondido lindamente pelo Luiz e por todos aí que te rodeiam e por você também. Então, você tem que agradecer. Obrigado a você. O Oswaldo também pergunta, João, se existe desenhos, se você faz desenhos, rascunhos no papel antes de chegar na peça pronta. Então, geralmente comigo acontece ou na leitura do texto ou no primeiro ensaio que eu vejo, assim, eu consigo muito visualizar o trabalho, assim, eu consigo sempre no primeiro momento ou na leitura do texto da primeira vez ou numa primeira encenação, eu consigo me envolver de uma forma que eu tenho uma proposta ali no começo do que fazer, sem como uma magia, assim, é muito gostoso. Tipo, termina o ensaio e fala, olha, consegui ver algumas coisas e a gente começa a discutir ali. Só que o desenho, eu acho que ele é um limitador, sabe? Eu acho que depois que você desenhou uma coisa e começa a trabalhar só em cima daquela ideia, ele para de evoluir.
Então, eu deixo para fazer os desenhos do figurino quando ele termina de se concluir. Quando a gente está com a roupa pronta, aí que eu faço mesmo os desenhos das roupas. Porque, assim, a gente começa esboçando, mas tem que deixar esse lugar aberto, porque muita coisa vai acontecer, né? Muita coisa vai mudar, muita coisa muita referência vai chegar. Então, eu não costumo desenhar os figurinos, eu dou uma sugestão, faço um esboço, levo alguns pilotos mesmo, como o Luiz estava falando, mas a conclusão mesmo final eu desenho com um figurino pronto só, para a gente para montar portfólio, para ter pasta, né, para poder entregar o material, mas não deixo o papel limitar as ideias, não. Deixo E você, Simone, como é que você trabalha? Olha, é interessante ouvir o João falar sobre isso, porque depende do projeto, vai por um caminho, né? Mas como se eu tivesse que falar assim, escolher, né? Assim, se eu estou num projeto um pouco mais pragmático, que é muito gigante, acho que o João já passou por isso, né? Que precisa ter uma decisão de materiais muito antecipados, e envolve uma coisa de um alto custo, né? Frente ao que a gente pratica quando está fazendo projetos mais longos em termos de pesquisa, não tem jeito, a gente tem que achar um meio de projetar, né, de um jeito um pouco mais clássico, vamos colocar nesses termos. Mas, pessoalmente, eu não sou uma pessoa que vai para o viés do desenho, né? Eu gosto muito de criar no manequim, né? Ou, obviamente, quando eu tenho tempo com os intérpretes, no corpo dos intérpretes. Então, eu uso muito mais a metodologia da moulage, né? Que é uma modelagem tridimensional, um trato mais escultórico da roupa, para ir criando sobre o corpo, né? Eu acho que o corpo do ator, né, e a relação que ele vai estabelecendo com esses experimentos vão me dizendo o que o figurino vai se transformar lá na frente, né? E aí o desenho pode ou não acontecer. Muitas vezes eu tenho projetos que eu fotografo todos esses processos. E esse é o projeto. Ele é um projeto, né, que se dá num desenho feito de forma expandida, feito no manequim, né? Com um gesto que não é o do lápis, mas é um gesto que vai para o espaço, né? Eu fico às vezes pensando que é porque também sou cenógrafa, né? Então, de algum jeito, o espaço vai indicando mais. Mesmo o cenário, não sei como é para o João, mas eu sou uma pessoa muito mais da maquete física, né, dos pequenos experimentos ou das micromaquetes, aí depende da escala do que vou passando, ou de na sala de ensaio riscar e levar as coisas e a coisa se dá, do que efetivamente fazer um projeto no AutoCAD, né? O projeto do AutoCAD ele vai aparecer depois, mas não antes da gente formular o que é a proposta. Super me assemelho nessa escola aí do João. Tem uma questão também que a Luciana coloca, eu acho que isso talvez seja a Sandra ou o Luiz André que terão que responder, porque tem a ver com figurino, mas eu acho que é uma opção também da direção. Ela pergunta por que, se a gente pensou em incluir a máscara, essa máscara que a gente está usando agora durante a pandemia, nessas apresentações. Se a gente não acha que o isolamento social também tem a ver com a temática do espetáculo e por que então não usar, não fazer o espetáculo usando também a máscara? Você responde, Sandra ou Luiz André? Eu não sei se o Luiz André pensa a mesma coisa, mas eu acho que, como esse espetáculo é um espetáculo que as cenas estão todas sozinhas, assim, é o ator sozinho, e porque são cenas sem palavras, eu acho que a expressão do ator é importante. Então, eu acho que justamente essa coisa da gente, que a gente conta aqui com uma equipe de transmissão, que é a produtora Dois Pontos, que é o Ícaro, que é um ator, um artista que conhece, acho que travou, hein? Muito o espetáculo. Travou? A gente te ouve. A imagem só está travada, mas pode falar que a gente está te ouvindo. Ele vai fazendo esse zoom nas expressões dos atores, que eu acho que eles são importantes para a construção da dramaturgia da cena. Por isso, o não uso de máscara.
Mas na coxia, por exemplo, todos nós usamos máscara, estamos sempre com máscara. Só na cena final, mas a gente toma muito cuidado de um não ficar de frente para o outro, é que a gente não usa máscara. Mas eu não sei também se a máscara, eu também me questiono assim, o quanto que a máscara é um elemento poético para falar deste isolamento e desta desumanização que o Kafka fala. Eu não sei se ela é forte o suficiente. Tenho as minhas dúvidas, assim. Não sei se o Luiz André quer complementar ali. Sandra. Pode falar. Pode falar, João. Não, deixa o Luiz falar. Não, é só que eu acho que se eles estão sozinhos, eles não têm por que ter a máscara. A gente tem que pensar um pouco nessa ideia. Eles estão sozinhos e mesmo quando termina, eles continuam sozinhos. Então eu não acho que seja assim, a máscara, eu acho que é um elemento de distanciamento dos outros, mas eles já estão longe dos outros, eles não têm os outros, né? Então eles estão encerrados nos seus mundos. Então eu acho que a máscara, neste caso, também não seria muito expressiva. Mas, de um modo geral, também eu fico pensando se a máscara é esse elemento teatral, né? Ou se ela é só uma barreira sanitária. Eu acho que nesse trabalho ela realmente ficou desnecessária pela questão de ser tudo individual, né? São cenas sozinhos, então realmente aí eu acho que é tranquilo. Eu acho muito, muito interessante a máscara. E eu acho que nesse trabalho hoje, se ele fosse apresentado de máscara, para mim, ele ainda estaria muito, muito coerente, porque desde a primeira cena, gente, parece que a gente está contando uma história que está acontecendo hoje, né? Cada personagem está vivendo ali uma solidão muito, muito individual. Eu comecei a ver a cena e falei, nossa, como está atual esse trabalho, como essas cenas, está todo mundo vivendo isso dentro de casa, né? Essas aflições, esses sentimentos, essas angústias que cada personagem tem, né? Essa discussão, ela é muito só. Ela é muito para dentro, ela é muito sozinha. E eu fiquei muito impressionado como o trabalho está atual nesse sentido né, de distanciamento, assim, tipo, nossa, eu vi cada história que foi contada, me parecia ter sido escrito hoje, sabe, assim, o trabalho. Ele tem muito, né, de isolado, né, de pessoas que estão isoladas mesmo, assim, muito, muito bacana. Que bom que o trabalho está atual. Simone, quer complementar alguma coisa sobre essa questão da máscara? Olha, isso é uma questão, né, para nós hoje, né? Como é que esse imperativo da pandemia, né, entra no espetáculo como um provocador da linguagem, né, e não como uma, vamos dizer, só como uma imposição necessária, né, é um protocolo que é necessário. Mas quando eu vi, sobretudo pela distância que vocês já estavam, né, pela já a solidão que está ali posto e esse distanciamento, isso não me, não me ocorreu como nada necessário para essa configuração que vocês têm. Né? Se ele tivesse sendo feito hoje, pensar a máscara como esse escudo, né? Essa também mais uma camada de distanciamento, né, real entre as figuras, aí acho que seria uma criação para hoje. Assim. Acho que se todo mundo está distante, dentro dos protocolos de saúde necessários, fazendo seus PCRs, né, ou cumprindo as suas, nesse período, ainda mais quarentenados, para estarem juntos com segurança, eu, como público, não senti em nenhum momento falta desse item. Né? É uma questão, né? A gente está vendo uma série de experiências, né? Acho que a gente viu até o trabalho da Joana Albuquerque, né? Protocolo Volpone. Eu não assisti o espetáculo, mas
É um espetáculo que já prevê na relação da plateia, porque no caso deles tem plateia, já um dispositivo para suprir essa questão atual. Eu acho que isso tem vindo para a gente como uma forte demanda, né, necessária, assim, da gente reinventar possibilidades de fazer teatro dentro dessa situação, porque para nós é uma celeuma, né? Assim, o presencial não está a gente está longe, né, de uns dos outros e, portanto, da plateia. Isso é uma celeuma. Mas acho que volta para a gente como um desafio, né, criativo. Quais são os dispositivos possíveis? Sejam eles as máscaras, os distanciamentos ou uma espacialidade que possa permitir estarmos juntos mais seguros. Como é que a gente, com o figurino, com uma máscara, protege mais uns aos outros? Isso é uma questão hoje para todo mundo, né? Para toda a trupe, né? Tenho visto coisas interessantes, assim, né? Os colegas, tanto nos debates quanto já nas experiências, coisas muito interessantes. Não sei como é que vocês estão pensando os próximos, os trabalhos, enfim, que estão sendo gestados nessa hora, né? Os próximos projetos. Sim. Agora a gente tá às voltas com essa questão, né? A gente não sabe quando a gente vai poder voltar aos palcos presencialmente, com o público presencial. A gente está desenvolvendo um espetáculo novo, onde a gente já percebe que a gente está fazendo grupos de estudos online, oficinas online, então a gente já percebe que essa linguagem do vídeo ela é totalmente diferente do teatro, né? Mas também como isso vai influenciar no nosso processo, a gente está nesse momento de tentar filtrar também assim como transportar às vezes essa cena que no monitor ela é de um jeito, né? As pessoas que assistiram ao só mesmo no teatro, elas se surpreendem, né? Até o João falou no início, né? Com o formato online, porque você tem prós e contras. Às vezes você tem um detalhe que você consegue ver com muita nitidez, mas você também perde muita coisa. Então são linguagens que são muito particulares, né? E a gente está ainda sentindo como é que a gente vai se deixar influenciar por isso ou não. E torcendo muito, na verdade, para poder voltar a poder apresentar como a gente fazia antes. Dentro disso também, o Oswaldo faz uma outra pergunta. Se o João conhece os espetáculos do Sobrevento pré-João Pimenta? Conheço sim. Eu conheço sim. Já vi várias coisas. Pois é, eu não sei como é que a gente conseguia fazer espetáculos numa fase pré-João Pimenta, mas por incrível que pareça, a gente tinha que se virar. Que isso. Dava um jeito. Não, tem coisas lindas. Brincadeira, a gente já trabalhou também com figurinistas antes do João também, que, claro, que enriqueceram muito os nossos processos. Mas que agora a gente não sabe quando a gente vai largar o João, isso também é verdade. Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta. As pessoas estão comentando assim muitas coisas interessantes no chat, mas não são perguntas exatamente. Tem pessoas que estão muito agradecidas com a oportunidade de poder assistir ao espetáculo online, porque são do interior e teriam muita dificuldade de repente ter acesso ao espetáculo. Então, eu acho que essa ferramenta também, dentro dessa história dos prós e contras, é um grande pró, né? A gente tem acessado gente assim do mundo inteiro, tem muita gente de fora do Brasil está acompanhando os espetáculos e os debates, inclusive perguntando se a gente vai disponibilizar o conteúdo desses bate-papos mais para adiante. Eu acredito que a gente tem que fazer isso, porque os bate-papos estão sendo de alto nível e a gente vai se organizar dentro das nossas limitações aqui para poder editar esses registros e disponibilizar mais para frente, se vocês nos derem licença, João, Simone, e porque eu acho que assim muita gente tem a ganhar tendo acesso a esses bate-papos. São conversas assim muito enriquecedoras mesmo, né? Luiz André, quer falar? Eu queria dizer que o primeiro espetáculo que a gente fez com o João foi o São Manuel Bueno Mártir, que foi feito em 2013. Mas desde 2013 nós fizemos 8 espetáculos diferentes com o João.
não é pouca coisa. São 8 espetáculos. Então, olha, nós fizemos com o João, fizemos o Sala de Estar, fizemos Eu Tenho uma História, fizemos fizemos Terra, fizemos Escombros, fizemos Noite, fizemos o Amigo Fiel. Nossa, mas é muita coisa. Então. Então são 7 espetáculos desde 2013 que a gente faz com o João. Então é mesmo um privilégio. Agora eu vou mostrar um negócio. Maurício, você tem alguma pergunta agora? Porque eu queria mostrar uma coisa incrível aqui. Fique à vontade. Não, que é o seguinte: nós estamos preparando uma coisa que é uma surpresa. Ainda não está pronta, mas é uma surpresa e que a gente está acabando de preparar. Eu acho que num espaço de mais ou menos um mês, mais ou menos, a gente vai ter isso pronto. Enquanto isso, a gente está desenhando uma coisa que é o seguinte: olhem que bacana que é. Espera aí um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui a tela. Assim, olhem isso aqui. Isto aqui é um site que nós estamos desenhando agora. Não está pronto, é segredo, ninguém pode contar para ninguém. Vocês não podem contar para ninguém. Mas é isso aqui. É um site que é a reunião de todos os acervos catalogados pelo Sobrevento, que vão estar aqui. Então, aqui nós temos biblioteca, na biblioteca, no acervo documental, instituições de teatro, eventos, grupos, mas seria mais ou menos assim, olha. Você pega na biblioteca do Sobrevento, você entra aqui, e esta é a Liana, que é a atriz do Sobrevento, que começou a fazer também biblioteconomia, de tão envolvida que ficou com a história, que ficou com a história também. Mas aí você procura uma coisa como, por exemplo, sei lá, traje, figurino, por exemplo, ou traje, sei lá o quê. Então você tem figurinos que são. A gente tem que dar uma consertadinha no site aqui, de qualquer maneira. Mas figurinos, livros que têm a ver com trajes ou com figurinos, né? Figurinos. Então, livros que falam sobre figurino. O figurino e cenografia, o traje de cena como documento. Tem entrevista com... E aí você tem livros que falam sobre figurino, né, no teatro. Então, é um acervo especializado em teatro de boneco. Mas é mais do que isso. A gente chega aqui e tem aqui, no acervo físico, nós temos aqui bonecos e temos figurinos. E quando a gente clica em figurinos, a gente está arrumando ainda essa página. Mas, quando a gente vem para cá, a gente tem os figurinos, todos, que o Sobrevento usou em todos os seus espetáculos. Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, todos os figurinos que nós usamos, nós ainda vamos arrumar. Mas quando a gente pega e clica aqui, por exemplo... ainda está carregando, de qualquer maneira. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Quando a gente clica aqui, a gente vê assim, esse figurino foi usado por Maurício Santana em 2013, é composto de calça, camisa, saia, bota, traje completo, um espetáculo foi tal, aqui está a imagem, está o personagem, se está restaurado ou não, o título, comentários, cor, material de que é feito, número de peças, técnica de confecção, figurinista, e aí tem aderecista, costureiros, e aqui detalhe, a foto dianteira, a foto em cena, quem fotografou, lateral direita, lateral traseira, lateral esquerda. E aí você vai mostrando o figurino, como o Maurício mostrou ali, né? Então você tem aqui as fotos de cada figurino e todo o histórico. Então aqui, este é o figurino do Sala de Estar, usado pela Sueli em 2013, feito de paletó, camisa, calça, sapato, e com 4 fotos, número de peças, estampa, detalhes, dianteira, não sei o que e tal, e todo o registro do figurino, onde está localizado, o endereço físico e tal, assim. E aí nós estamos preparando tudo isso com todos os figurinos, por exemplo, estes aqui que são todos figurinos feitos pelo João. Estes são figurinos do Márcio Medina para um outro espetáculo, que é o Submundo,
um figurinista também bacanérrimo, né? Figurinos do João. Então, a gente vai clicando e a gente vai vendo os detalhes de cada figurino. A gente ainda está preparando com fotos com maior detalhe e com uma outra forma de apresentação mais amigável. Mas, de qualquer maneira, todos os figurinos foram registrados com 5 fotos, pelo menos, cada um, e com toda a descrição por um figurinista também incrível que colaborou conosco, chamado Dalmir Rogério. O Dalmir Rogério, ele fez todas essas armações, a produção dessas imagens, né? Aí, para que a gente pudesse fotografar, montou, restaurou aquilo que precisava ser restaurado, num trabalho incrível, e hoje ele é professor de figurino na Universidade Federal de Goiás. Então, Excelente, cara, parabéns. incrível. Que demais, Luiz. Incrível, Nossa, é parabéns. impressionante. Muito incrível, muito Ó, incrível. aí está o Dalmir restaurando os figurinos, consertando cada um desses figurinos que ele colocou para fotografar, num trabalho incrível, incrível, que teve um patrocínio do Itaú Cultural, né? Para a gente poder fazer este registro. E aí nós fizemos 1.000 e não sei quantas fotos. Então, nós preparamos desde os manequins que nós deveríamos usar para que eles não brilhassem. Então, o Dalmir forrou os manequins todos com veludo ou com com veludo elástico, uma coisa assim, um material elástico, para que a gente pudesse não ter ele brilhando, né? É isso. Incrível, não é? Parabéns. Será Lindo. que Isso isso é dá trabalho amor. de fazer esse negócio? Linda catalogação. Dá um Meu Deus, trabalho danado. chocado. Que Né, e coisa incrível. generosidade com, né, com quem estuda, com o público, né, entrar nos territórios dos espetáculos. Parabéns. Nossa, demais. Lindo. Muito incrível. Incrível, inacreditável, inacreditável. Daqui a pouco nós vamos Olha, ter uma apresentação mais amigável disso, sabe? Porque hoje a gente ainda está reunindo o banco de dados, né, porque a história é, depois de ter feito tudo isso, desencaixotado todos os figurinos que nós usamos na vida, nós conseguimos fazer as fotos e aí agora a gente está fazendo então um site e estamos em contato com um programador de um programa muito bacana que é um sistema chamado Tainacan que tem servido a todos os museus brasileiros e coisas assim, mas como tem tantas características peculiares, nós tivemos que ligar para o programador, conseguimos o contato do cara e dissemos, olha, temos tais e quais problemas, e aí ele foi nos orientando. E agora o próximo contato é com um outro programador também desse programa, que vai nos orientar sobre a melhor maneira de expor isso, né? Então são Muito várias legal. formas, é incrível. Então, estamos num trabalho muito lindo, mas logo, logo nós já vamos ter os resultados. Lindo, né? Lindo demais. Nossa, olha, demais. Bacana, parabéns. Parabéns. eu queria passar para uma última pergunta. Eu acho que a gente já abusou muito também dos nossos convidados aqui e também a hora já avança, né? Tem uma última pergunta no chat, que é da companhia Plástica Onírica, que é dos nossos queridos da Larissa e do Pedro, que fazem Lambi Lambi também. Eles perguntam por quais caminhos podemos entender o figurino também como elemento animado. Linda parceria do Sobrevento com o João Pimenta. Se vocês precisarem que eles complementem, devem estar por aí também. Quer responder, João? Eu acho que vou passar para Simone. Pode ser, Simone? Simone? Eu tô relendo a pergunta aqui para poder, por quais caminhos podemos entender o figurino também como elemento animado. Se vocês quiserem, o Pedro ou a Larissa que devem estar por aí também podem Pode complementar. ser, pode ser. Legal. Tá por aí, Pedro ou Larissa? Vamos pedir para eles abrirem. Aí, eles estão abrindo aqui. Sim, dá para ouvir, perfeito. Oi, ó, primeiro, uma maravilha ouvir essa parceria de vocês, que coisa incrível. Mais uma vez, uma inspiração enorme de prática, de grupo mesmo, de existência no mundo. É uma coisa que a gente quer muito seguir, né? Um caminho que para a gente é muito verdadeiro também.
A pergunta é uma questão que a gente fica também dando voltas aqui na companhia. A Larissa, ela tem formação de figurinista também, e a gente conversa muito sobre o figurino em cena também como uma forma, como mais um elemento que possa ser animado, que possa entrar ao lado de outros elementos, como bonecos, objetos, como é que ele entra também nesse entendimento de além da roupa, né, além do vestir o artista, de estar ali. Vocês já disseram um pouco sobre isso, né, de ilustrar a cena e tal, mas como é que ele assume também o protagonismo da cena com elementos animados, né? Como ele pode ser também uma forma animada. O teatro de formas animadas tem se expandido, né, ido para o lado das esculturas. Vocês mesmos sobre o evento usam isso em diversas expressões diferentes, seja no só ou em outros espetáculos. E como que é o entendimento também do figurino dentro dessa acepção de elemento animado? Se existe ou se não existe, se é um caminho, se não é. Enfim, isso são questões que a gente levanta aqui também. Está mais claro? Sim, para mim, perdão, para mim, assim, eu acho que a roupa, ela é a segunda pele, né? E o figurino, eu acho que ela é a primeira pele, sabe? Ao contrário da roupa só. Então, eu não sei, assim, eu acho que ela tem uma importância de corpo mesmo, assim, sabe? De presença de corpo mesmo. Então, eu vejo o figurino como uma pele do personagem, assim. Eu acho que, sabe, ele é né, ele é o que vai te fazer realmente entender aquele personagem, assim. Então, eu não sei, eu vejo como uma pele, assim, como se fosse a casca do Uhum, personagem. uhum. É, é, eu fui reler a pergunta porque é a coisa, né? É quase dar ânima, né? Ao objeto ou à roupa, né? É a qualidade que põe a coisa no seu na pulsão vital, né? Estava tentando lembrar o nome do espetáculo, talvez vocês saibam mais do que eu, assim, mas eu vou fazer a imagem, né? Então, quando você vê um cachorro, mas você não vê mais o cachorro em cena, você vê uma coleira solta no espaço, né? Estou pensando se isso é uma peça ou um filme, se é de repente Lars von Trier, talvez, né? Em Dogville, a coleira, né? Acho que era isso. Aquela coleira ali, ela, para mim, é a mesma representação da máscara fora do corpo do ator, né? Quando a máscara tá preservando uma figura ali dentro, né? Pelo elemento, ótima imagem, pelo elemento, quer dizer, por essa expressão congelada, seja num couro, né? Trabalhado na escultura. Então, pensando numa experiência pessoal, mas não tem como pôr uma imagem, acho que Rainhas foi um espetáculo que Rainhas, duas atrizes em busca de um coração, acho que se bugar isso no YouTube vem rapidamente um vídeo. Duas rainhas, né? Então tinha uma coisa assim, um casaco era a expressão não só do papel de poder, mas da personagem, né? Ficava no estandarte, né? Então, eu acho que a gente, o tempo inteiro, o figurino, quando bem entranhado nessa dramaturgia expandida que a gente está falando aqui, ele vai, ora no corpo, ora fora no corpo, ele tá contribuindo, né, dramaturgicamente, porque ele está vital ali. Não sei, fiquei interessado em ver mais até o trabalho da companhia Plástica. Eu até anotei, talvez eu conheça o trabalho de vocês, mas quero ver um pouco mais para entender isso que você falou do animado. Não sei se respondo, mas eu fiquei pensativa. Foi uma ótima pergunta. Eu acho que o João fez. Desculpa interromper aí. Eu acho que o João fez. Essa foto é ótima, essa foto que o Maurício está falando. Eu acho que o João fez muito isso no espetáculo Noite.
ele quase que criou um segundo personagem, construiu umas figuras ali, naqueles figurinos que a gente praticamente entrava, os personagens estavam prontos, eram figurinos armados, assim. Ele criou isso também no Amigo Fiel, que é o espetáculo que vocês vão ver infantil. Por exemplo, numa cena de ovelhas, ele veste os atores com um casaco todo de pele de ovelha, mas que não é. Você vai dizer, eles estão vestidos de ovelha, eles estão com um casaco. Mas eles realmente, no momento que eles colocam no casaco, eles viram ovelhas. Então, o João faz muito isso. Eu sinto isso também na sala de estar, na medida que ele funde aquelas figuras com o cenário. No Noite é impressionante essa figura que ele mostrou. O ator está falando um pouco de um pai opressor em algum momento, e o João traz então aquele casaco rígido que oprime aquela figura que está embaixo, que está dentro do casaco. Tem um personagem que fala o tempo todo de um paninho que ele perdeu, e então o João vai e bota o ator, o figurino do ator é um pano jogado em cima do ator. Então o ator é o próprio pano que ele perdeu, que ele fala dele ter perdido esse pano. Eu acho que dentro desse sentido que eu estou pensando, que o Plástico Onírica está falando, eu acho que isso se deu muito assim no Noite, na sala de estar, no Escombros também, aqueles vestidos de cimento que obrigam ao ator se mexer de uma outra maneira. Eu acho que está muito, muito presente esse conceito da animação e objeto na construção do figurino do João. Posso só falar isso? Pode, Su. Uma palavrinha. Eu penso que quando o pessoal da plástica onírica, né, pergunta essa coisa de tornar o figurino como objeto de animação, a gente tem mesmo, e é o que a Sandra falou no Noite, a gente manipula, inclusive, os figurinos que o João, eles se tornam mesmo objetos. Quando o Maurício abre aquele casaco e transforma aquilo numa boate, sabe, o figurino virou um objeto, virou um cenário, então ele tem eu acho que ele tem sim essa característica de ser um objeto animado também. Quando eu digo da saia que o João criou para mim na bailarina, para pôr por cima da roupa da bailarina, e que ela vira uma caixa de memórias, num determinado momento, quando eu faço o espetáculo, eu manipulo aquelas coisas que estão ali naquela saia. Ela faz som, ela se torce. Aqui nesse figurino do Noite, que eu estou... o figurino é todo a saia. Para entrar nesse figurino, eu preciso manipular ele. E enquanto eu estou fazendo a cena, ele é manipulável. Ele tem essas pregas, elas se inflam, elas saem. Então, o figurino, sim, ele se torna quase que mais um ser animado dentro de toda essa estrutura. No Sala de Estar, a minha cena, principalmente, que ela é um sofá, e que tem a roupa de onça, num sofá de onça, com a parede de onça, com o chão de onça, todos os movimentos que eu faço nessa cena, o sofá se mexe junto. Muitas pessoas falam, eu tenho a impressão de que o sofá está se mexendo atrás de você, mas é porque a fusão cria uma ilusão de ótica. Então, nesse sentido, Pedro, eu acho que sim, isso que o João usa, que ele entende muito bem, ele também transforma o figurino num objeto animado. Ele vira quase um objeto animado. Essa roupa não está aqui por acaso com esse tecido, nesse lugar, porque ela faz tudo se mover. Cada movimento, se o meu braço vai para o chão, parece que o chão se mexe conforme o meu braço se mexe. Então, é muito interessante isso. Eu acho que talvez o Noite tenha bastante disso mesmo, né? Do personagem sair e o figurino fica em cena, né? É um trabalho que eu gosto demais, assim, também. Os figurinos, né? Você entra no cenário que é o figurino. Eu acho ele fala bem, assim, eu acho. Que é isso, né, João? Você sai e o figurino, que era figurino, vira objeto no mesmo momento que você sai dele. Uhum.
E quando você olha o cenário sem os atores, são objetos de cena praticamente, os próprios figurinos, né? Isso os torna objetos animados. João, Simone, querem complementar alguma coisa? A gente já está aqui constrangido de estar abusando tanto de vocês. Imagina, imagina. Acho que entendendo um pouco mais a questão, enfim, sou uma teórica da área de teatro, né? Mas me retoma a coisa do Tadeusz Kantor, né? Acho que é uma grande referência para lembrar dessa relação entre corpo, né? Corpo, figurino, né? Ou roupa, e objeto e espaço, né? Essas camadas, se a gente pensar, né? O abrigo pele, o abrigo roupa, o abrigo edifício, né? Cenografia, depois o edifício, e aí o abrigo mundo, né? Então, eu acho que o Tadeusz Kantor tem acho que é uma referência, né, de um teatro polonês assim que para teatro de grupo, inclusive, né, nos interessa muito, assim. E me vem coisas que, obviamente, a gente viu hoje e a gente vê muito no trabalho dele, que é quase uma sonoridade, né? Então, também uma outra relação, né, de uma roupa que, através de alguns objetos e do gesto do ator, acabam tendo sonoridades, né? Que também seria uma outra camada. Eu pensei nele, assim, coloquei no chat o nome dele, para se alguém eventualmente quiser ir atrás, acho que dá para ver as coisas, eles são belíssimas, um artista muito completo, né? Pintura, desenho, direção, né? Tinha de tudo, assim, grande multiartista, né? Sim. Bom, eu quero agradecer muito a noite, agradecer demais vocês, assim, porque foi muito emocionante. E, Simone, que orgulho, que absurdo você poder estar com a gente, assim. Imagina. Nossa, não tem nem palavras, assim, honradíssimo com a sua presença. E aí queria dizer para os meninos do Sobrevento que, assim, esse trabalho que eles estão preparando aí, né, com todo o material deles, esse site, né, com todo o material, com todos os figurinos de todos os trabalhos, isso realmente prova o respeito que vocês têm pelo trabalho de vocês e pelo dos outros e por todos juntos. Então, tipo assim, eu acho que essa atitude, essa iniciativa de fazer isso com o trabalho, né, de guardar desse jeito, dessa forma, isso é a prova maior do quanto vocês valorizam tudo que a gente faz junto e que todo mundo faz com vocês e o que vocês fazem. Parabéns, assim, fiquei muito chocado com, com esse movimento que vocês estão fazendo com o próprio trabalho, assim, viva a autoestima. Obrigado, João. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para resguardar e para preservar toda essa obra incrível que você tem oferecido para a gente, assim, que a gente tem construído juntos, na verdade, e que eu acho que isso é um compromisso que a gente tem que ter com o público, né? E com as futuras gerações, né? A gente vai embora mais cedo ou mais tarde, mas assim, isso vai ficar. A gente acredita muito nisso. Eu acho que é por isso que a gente faz teatro, né? Eu acho que é por isso também que os artistas são tão generosos. Você vê, quando eu mandei uma mensagem para a Simone, ela nem me conhecia. Nós estamos nos conhecendo agora, né? E ela não perguntou nada, só perguntou que dia seria, como é que seria, que plataforma, e que seria ótimo. Então, eu fico emocionado com essa generosidade de artistas assim como da Simone, como sua, João, por assim ter aceitado esse convite. Vocês poderiam ter dito simplesmente, já estamos de saco cheio desse negócio de online, a gente não aguenta mais isso, mas estão aqui com a gente hoje, nessa noite, proporcionando essa troca tão rica que a gente percebe pelo chat, pelas perguntas, assim, e por estarmos aqui já às quase 11 horas da noite, com 30 pessoas aqui batendo papo sobre teatro, sobre figurino e sobre esses encontros maravilhosos que o teatro nos proporciona. Então, eu só tenho a agradecer demais a vocês. Realmente, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Nós devemos muito a vocês e nós convidamos o público
E agradecer também, é claro, a todas e todos vocês pela participação, pela rica participação de vocês, e convidar para os demais bate-papos. Amanhã a gente vai falar especificamente sobre o processo de criação do Noite. Nós vamos ter aqui a participação de artistas que fizeram parte de um grupo de estudos, que o João acho que se lembra, né? E que contribuiu muito assim, para a criação do espetáculo. E então estão todos convidados, mandem um e-mail lá e reservem o seu lugar para amanhã, no mesmo horário, a gente vai fazer a apresentação e logo em seguida esse bate-papo. Uma ótima noite a vocês e um abraço muito fraterno, João, Simone e todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Sandra, Muito obrigada a vocês. Luiz André. Toda a nossa gratidão, Simone, toda a nossa gratidão a você, Simone, por aceitar esse convite, é um privilégio enorme. João, nossa gratidão eterna a você por tudo que nos deu e por tudo que nos ensina. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Beijo. Beijo.